A bagagem da vida. À medida em que os anos vão passando, a bagagem vai aumentando. Porque existem muitas coisas que você recolhe pelo caminho, coisas que você pensa que são importantes. A um determinado ponto do caminho, começa a ficar insuportável. Carregar tantas coisas pesa demais. Então, você pode escolher ficar sentado à beira do caminho, esperando o que é difícil, pois todos que passarem por ali já terão sua própria bagagem. Você também pode ficar a vida inteira esperando até que seus dias acabem. Ou pode aliviar o peso, esvaziar a mala. Mas o que tirar? Você começa tirando tudo para fora. Veja o que tem dentro: amor, amizade. Nossa, tem bastante. Curioso, não pesa nada. Tem algo pesado. Você faz força para tirar. Era raiva. Como? Aí você começa a tirar e aparecem a incompreensão, o medo, o pessimismo. Nesse momento, o desânimo quase te puxa para dentro da mala. Mas você puxa-o para fora com toda a força. E no fundo aparece um sorriso, sufocado no fundo da bagagem. Pula para fora outro sorriso e mais outro. E aí sai. Então você coloca as mãos dentro da mala de novo e tira para fora a tristeza. Agora você vai ter que procurar a paciência dentro da mala, pois vai precisar bastante. Procure então o resto: a força, esperança, coragem, entusiasmo, equilíbrio, responsabilidade, tolerância e o bom e velho humor. Tire a preocupação também. Deixe-a de lado. Depois você pensa o que fazer com ela. Bem, sua bagagem está pronta para ser arrumada de novo. Mas pense bem o que vai colocar lá dentro de novo. Guarde só coisas boas. Não carregue peso à toa. Agora é com você. Sugestões sobre o que guardar na sua bagagem. Você como amigo, Deus ao meu lado, apoio da família, amor e amizade, paz com meus atos, reconhecimento, saúde e cuidados, carinho e gentilezas, oportunidade de ajudar. Excelente semana a você, colega contador. Boa noite, colegas. Vamos à nossa pauta. Primeira. Outra. Ona. Leandro. Lei de transparência dos tributos. Mais uma. Só 3? Não tem mais nenhuma pauta? Essa daqui, ó. Ah, sim. Ô, Wagner, um microfone ali para nós. Conhecimento de frete. Bem, colegas, eu gostaria de saber de vocês
Se alguém aí que é contador de uma transportadora, eu sou contador de uma, mas eu me deparei com uma situação lá que eu acho que está errada. Então eu gostaria de saber de vocês como é que compõe o serviço total do frete. Quais são as variáveis que compõem o serviço total do frete, além da base de cálculo, né? Deu para entender? Qual o serviço a ser embutido no frete? O serviço total do frete. Tem frete valor, tem uns que tem coleta, outros tem pedágio. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque eu deparei com o meu conhecimento aqui e o pessoal colocou, agregou ao serviço total do frete o ICMS. É correto isso? Everaldo. Tá correto. Porque, inclusive, na nota fiscal, uma fiscal normal, ela compõe o custo da mercadoria, certo? Já o frete, ele compõe o custo do frete. Então, ele calcula o frete mais o ICMS, dá o total. Inclusive, é um absurdo também, que paga o ICMS sobre o ICMS. Então, incorpora tudo e calcula o imposto. Então, está cobrando ele 2 vezes, Everaldo. E aí fala que é bitributação, o ICMS é bitributação, porque ele incorpora o valor, ao em custo. cima do valor agregado, ele calcula o ICMS também. É diferente do IPI. E o IPI é sobre o valor líquido, né? Ok, obrigado. Mais alguém gostaria da opinião? Halley. Microfone aqui, Wagner, para o Halley. Vou matar a curiosidade. Antigamente nós tínhamos algumas medidas provisórias, antigamente nós tínhamos alguns julgados com referência a essa bitributação do ICMS, essas coisas, e às vezes a gente até excluía isso do valor da mercadoria, e para isso foi um determinado tempo que valeu. Isso acabou, não existe mais, não? Posso falar isso? Olha bem, fala. Olha bem que existia, agora existe um tal de COFAS da vida aí, e eles que mandam tudo, eles têm uma instrução que manda tudo, e eles ficaram, todos os estados se juntaram e determinou o imposto, o ICMS desse jeito, e ficou desse jeito, e nunca mais ninguém mexeu nisso. Na minha opinião, no caso do ICMS, é bitributação, porque ele incorpora e calcula. Isso não é falta da gente ter mais peito, não? Sim, mas acontece que... o empresário que teria que ter. O empresário que vive aí, ficou assim mesmo, né? Porque, na realidade, o ICMS, ele paga sobre o crédito. Ele recebe o crédito maior, paga para o outro, mas, na realidade, ainda tem um pingozinho que sai de tributação. Parece que tem algumas empresas que realmente excluem, né? Eu não sei, não. Eu já vi algumas. Mas essa briga é de cachorro grande, né? É de cachorro grande, não precisa entrar nela, não. Otávio, eu gostaria de manifestar? Wesley, nós estamos com a internet aqui? O Everaldo, falando aí que o colega Halley falou aí, inclusive as notas que eu pego, só que incorpora no total da nota é o ICMS-ST. Muitas notas que eu pego... Nas outras também incorpora, porque você não vê. Porque ele ficou bem destacado no conhecimento, e eles colocam o conhecimento mais o frete. Eles colocaram dessa maneira. Mas na nota fiscal, ela tem incorporado, você nem vê que está incorporado. É embutido já. Agora o frete ele destaca. O frete mais o ICMS, somos os dois e calcula o ICMS. É desse jeito o frete. Agora você não vê. Na nota fiscal normal você não vê isso. Mas está incorporado. Tá? Carlos, microfone para o Carlos. Pessoal, boa noite. Estou aqui convidando vocês para participar amanhã de uma palestra no Cindy Lojas às 19h30. Lá vai ser uma palestra sobre investimento, lucros e dinheiro, certo? Então, às 19h30, se você quiser, você pegue comigo o seu convite. Dentro do convite tem um telefone para você confirmar a sua presença, certo? Então, vai ter um coquetel antes
E após o coquetel vai ter, né, essa palestra. Se você também tiver um empresário, você quiser levar, pode pegar comigo o seu convite para que você possa levá-lo também, tá bom? Então, eu estou aguardando, estou com os convites. E no final, eu repasso o convite para todos vocês, tá? Obrigado. Leandro, com você, lei da transparência fiscal. O que acontece? Lei de transparência de tributos, até mesmo quando a gente está perguntando para algumas assessorias, eles só passam lá aquele decreto para a gente. Até eles são meio perdidos. Então, o que acontece? Eu fiz alguns estudos aí e, por exemplo, o preço do Simples Nacional, parece-me que lá no cupom fiscal, você vai ter que agregar o valor, além de você colocar a faixa que você está no Simples, você vai ter que agregar aquele valor que ficou embutido quando você comprou a mercadoria. Você vai ter que somar o valor da faixa que você está, com mais, quando você botar a porcentagem referente àquele total daquele cupom, você vai ter que agregar o valor daquela operação anterior, daquela carga que você pagou lá na compra. E o que acontece? Pelo que eu vi também, cupom fiscal não tem um campo específico ainda para pôr. Então, vai ficar lá no final do cupom. Quanto à nota fiscal eletrônica, pelo que eu vi, tem aqueles campos, parece que vai ter um campo, vai ter que colocar num campo observações, não é isso? No campo observações, só que não tem, lá tem informações complementares, né? Ou dados adicionais, né? Na nota fiscal eletrônica. E fala que, alternativamente, pode colocar lá no campo de descrição de produtos ou serviços, que é um campo que já existe lá, né? Que é aquele de ICMS, PI, para colocar um daqueles 7 tributos que estão elencados lá no decreto. Então, assim, ainda está meio solto, e parece que dos varejistas que eu vi que já estão botando um cupom fiscal, parece que é a Riachuelo, a Kenner e Telha Norte, uma coisa assim. São só 3 varejistas hoje que colocaram já no cupom fiscal essa informação e na nota fiscal eletrônica. Eu queria ver se alguém tem mais alguma informação, alguma... Alguém quer manifestar? Halley. Seguinte, pelo que eu entendi até agora, até a empresa do Simples Nacional terá que fazer isso, né? É isso? Está obrigado a fazer. Como fazer, nós não sabemos ainda. O programa também não dispõe nada para ajudar a gente nesses detalhes, né? Mas até agora, nada de específico, nada de real nós temos com referência a isso, né? Pelo que eu li, Halley, ainda no caso da operadora de cartão de créditos SFs, irão ser ajustados. Os fabricantes irão ajustar os equipamentos para contemplar esta lei. Acontece que ainda não estão ajustados. O Leandro citou aí alguma empresa, poucas empresas que já estão se ajustando. Mas esta é a verdade. É o prazo ainda que não foi normatizado. E como que nós vamos fazer com os nossos clientes? Nós vamos deixar eles na dúvida, como nós estamos? Porque na realidade nós teríamos já estarmos orientando os nossos clientes com referência a essa transparência fiscal, né? Porque a lei, ela 12.741, é lá de 2012 ainda, já deveria estar normatizada, né, em franca operação. Mas isso aí cabe ajustar essa situação que ainda está pendente. É 12.748 de quando? 12.741. 41, né? 2012. Quando? 2012, né? Quem mais quer? Por que é complicado, Ronan? Também é igual o Halley falou, porque o cliente da gente, por mais que tenha a nota técnica lá, se eu não me engano é 03, né? Mas o que acontece? Se você passar o layout para o programador, ele não sabe que você, por exemplo, teria que acrescentar a carga que você pagou lá na operação anterior. Então, como o negócio está muito solto, está ruim, porque o prazo é 10 de junho. Você está entendendo? É 10 de junho o prazo, e não tem nada pronto, e não saiu nada que vai postergar esse prazo, que vai prorrogar.
Pelo que você, no seu entendimento, então, o vendedor ele tem que agregar ali na sua nota toda a carga que vem somada anteriormente até chegar nele. Pelos estudos que eu fiz, o varejista, quando para o consumidor final, ele tem que agregar a operação anterior, porque o Simples, no caso do Simples, né? Ele não faz jus ao crédito tributário. Então, ele tem que jogar a carga tributária da operação anterior, que ele pagou. Adicionar isso, por exemplo, digamos que ele põe lá no cupom 10%. Lá no cupom fiscal, ele vai ter que agregar essa alíquota em percentagem da operação anterior que ele comprou. E isto você viu na lei ou foi informação não, só em estudos mesmo. O decreto não traz a prática, né? Foi em consultoria, você discutiu em consultoria e viu-se isso aí? Na verdade, não foi nem em consultoria, não. Foi só em estudo mesmo, lendo algumas fontes de jornais, isso aí, né? Exatamente. Bem. Mais alguém quer falar a respeito? Sim, Everaldo. Minha opinião a respeito dessa lei é uma leizinha, certo, para não ser cumprida. Porque, para começar, nós, contabilistas, não vamos mexer em nada dela. Você vai só orientar o cliente e ele tem que fazer. E quem tem que fazer isso é programador. Então, programador que vai... Agora, os programadores, quando é para fazer para a gente, é uma dificuldade total. Agora, para eles, essa função, isso para apresentar nota, isso tudo, é função do empresário e contador. Agora, vi falar por aí afora que os empresários não têm nem um computador, né? E como vai fazer isso? Isso foi o que mais escutei por aí afora, quando eu pedi, manda-se, pega o XML. O cara não pega nem o XML, e quanto mais colocar isso na nota. Gente, aí, então, eu não me preocupei muito, que eu falei, existe isso aí, o programador tem que fazer. Se ele não fizer, é problema dele. A lei falou daquele jeito, você tem que destacar o imposto, ou colocar no painel, né? Não foi assim? Colocar no painel qual produto por produto, qual a incidência que vai ter aquele produto. Eu acho o danado cara não faz nem controle de estoque. Aí vem com essas besteiras, e para mim é uma leizinha muito... Agora, era interessante isso, certo? Mas isso vai... se não colocou, eu pergunto, cadê a lei? Tem a pausa da penalidade dela. O problema, Everaldo, que a multa disso aí é a cassação do alvará e é fiscalizado pelo PROCON, né? O problema é isso aí. E quem falou que esse PROCON fiscaliza ninguém aí? Vai, fiscaliza nada. Agora, é bom. Eu falo, o que nós vamos fazer? Contabilista nós. Olha, a lei está aí para o programador cumprir isso. O problema é dele, não é nosso não, gente. E qual a penalidade nossa? Nada. Simplesmente você divulgou para ele que a lei, você tem que destacar o imposto. Como que ele vai destacar isso? É problema você vai orientar o programador, você tem que destacar assim, assim, assim. Eu não estou preocupado, não. Eu estou preocupado, sim, com controle de recursos, estou financeiro, se está estourado o caixa, se tem contabilidade. É a minha preocupação como contador. Essa aí eu não me preocupo, que já passei para ele, eu mandei o e-mail dele, mandei a cópia da lei para ele. Você tem que fazer isso. É problema de programador. Para mim, eu estou livre. Nós vamos olhar, colega, então, o CNF 7 de 2013 e a nota técnica 03 de 2013, onde o Leandro olhou, ele verificou, foi no CNF 7 de 2013, não foi? E a nota técnica. Então, vamos estudar para a próxima reunião. Fábia. Agora, Everaldo, cálculo trabalhista aqui no quadro. Não tem mais nada não, gente? Não, tem mais uma pauta aqui. Norma técnica 7 de 2013. Quais os tributos que deverão ser computados? São os seguintes: ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS. E está todo normatizado na nota técnica 003 de 2013, CNF 7 de 2013. Eu baixei esse trem aqui, eu não sei qual. É o ajuste CNF. Colega, deixa eu perguntar a vocês agora, está terminando a pauta aqui. O EIRELI, nós sabemos que a lei lá 12.741, um dos requisitos é que o capital seja superior, no mínimo superior a 100 salários mínimos.
Quando se constitui uma empresa, que eu disse agora recente, aleatoriamente um capital, por exemplo, dessa empresa, R$300 mil. O cidadão quer a informação, mas ele não houve comprovação nenhuma, a junta não exige comprovação de capital. Qual é o entendimento, o procedimento que nós contabilistas temos que ter em cima dessas empresas constituídas que não obedeceu esse requisito primordial, que é 100 vezes o salário mínimo? Como se fazer dessa maneira? O empresário me procurou uma informação disso. Olha, eu continuo me falando, e esses 300 mil que o senhor colocou na sua empresa, tem esse capital? Não, eu não tenho nem 10 mil reais, mas eu coloquei aqui 300 mil reais. Eu não provei. Ele não disse assim, nem 10 mil. Ele falou, eu não provei isso aqui, nunca, não tem esse capital não. Eu falei, mas então a sua empresa não existe. Você afirmou uma coisa que não existe. Aí eu gostaria que os senhores comentassem a respeito disso. Porque ele falou, não, eu quero a solução, minha empresa está constituída, eu não tenho esse capital. E aí me chamou a atenção, muitos estão constituindo a empresa Eireli e não têm uma efetiva comprovação do capital social. Sabe? Tem na declaração de imposto de renda dele, de pessoa física? Não tem essa base, não tem sustentação. Não, Everaldo, mas se está no imposto de renda dele... Bem, para caracterizar a Eireli, que seria a limitação, certo, da responsabilidade, se ele não tiver, quando houver qualquer denúncia, ou então ele praticar algum ato que ele precise falar que essa empresa é legal, é aí que vai acontecer o fato. eu comentei com esse empresário que ele quer essa empresa, ele está enquadrado no simples. Ele falou, você está prestando uma informação que isso é 100 mil reais. Você vai optar pelo Simples Nacional. E amanhã, se comprovar, se qualquer um ente do Estado comprovar que você não tem os 100 mil reais, os 6 salários mínimos, vai desconsiderar a sua forma de tributação. Concordam comigo? Não. Não concorda? Não, não concordo. É o seguinte. Não. Olha, capital subscrito é uma coisa e capital integralizado é outra. Eles não falaram o que era, o que está falando. O capital é integralizado. A lei falou que é capital integralizado. É capital integralizado. Se ele falou isso? Fala, a lei capital social, fala. não? Não, capital integralizado, sem mas acontece que está tudo errado, porque inclusive essa exigência do, sei lá qual órgão, de esses 100 salários mínimos é anticonstitucional, porque o salário mínimo pode ser vinculado a nada, não é isso? Aí vai mexer com isso, né? Eu não digo necessariamente para esse fim. É uma lei, eu parto daquele princípio, né? A lei, nós estamos como contabilista para cumprir. Está aprovada a lei e a lei diz isso, né? Divina, sim. Lei é lei, lex dura lex. Se ela veio para proteger as pessoas, terceiro de boa fé, o que ocorre? Vai responder criminalmente por falsidade ideológica, por estar enganando a economia perante a Polícia Federal. Isso poderá ocorrer quando, o Heraldo falou, ou ocorreu um fato, ou o Estado não é bobo. Quando ele faz uma lei, ele tem meios de controle que isso vai acontecer. E ele não tem pressa de pegar os erros das pessoas desavisadas, para não falar, entre aspas, não honestas, né? O que ocorre? Ele não está preocupado. Quem deixa de cumprir vai entrar no rigor da lei. E outra coisa, o banco pode fazer isso, um terceiro que for prejudicado, e a própria Receita Federal e os órgãos de controle federais vão tomar atitude quando eles perceberem. E tem facilidade em perceber. Inclusive para fins tributários também, você pensa dessa maneira? Pensa também que pode afetar. Inclusive aqui, olha, gente, só para nós vermos aqui o artigo 980-A, que ele alterou o Código Civil. Everaldo perguntou se tem que ser integralizado. Aqui diz, a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes ou maior o salário mínimo. Devidamente integralizado. Exatamente, eu não concluí. Ainda pode 980. além dela voltar a ser
ilimitado, tal qual é a anterior, além de responder os processos criminais perante a Receita Federal e tudo que o doutor Ronan falou, ela pode ser descaracterizada, ela pode ser inútil, inócua. O Estado pode, a hora que ele quiser, extingui-la por não cumprir a lei. Então, colegas, eu trouxe para vocês, porque esse empresário me procurou, levou a empresa para dar continuidade, um capital de 300 mil reais. Eu deparei por aí. Eu falei, olha, não vou dar segmento, eu vou levar para os colegas, o nosso grupo de estudo, que nós temos que ater para isso. Eu sei que às vezes é comum constituir uma empresa, conforme o tamanho da empresa, não entre em detalhes e aprofundamento do capital. Mas a Eireli, eu tenho um pensamento que ele é diferente. Precisa sim comprovar esse capital social. O Ronan, não é só, peraí, não é só ele que precisa comprovar, não. Eu coloco lá na minha declaração que eu tenho um capital de 300 mil. Se eu não comprovar que eu ganhei esse direito, eu tinha numerário para ter um capital desse, é variação patrimonial, né? O Ronan, sim. Tira uma dúvida aqui. Por que o imposto de renda de pessoa física, nesse caso aí, não tem sustentação? Não, esse cidadão, o imposto de renda dele não tem sustentação para isso. Dele. Não quer dizer que o imposto de renda não é um documento hábil. A declaração dele. E outra dúvida, É claro que esse suporte ao capital só pode ser uma coisa da pessoa física. É o imposto de renda da pessoa física que tem que provar. Mas a dele não prova isso. Outra dúvida, Ronan, dentro desse assunto ainda, muitas das vezes a gente vai constituir a empresa. O empresário chega, tem ele, a esposa dele, o filho dele, ele pergunta, não, mas o que é melhor? Eu constituir ela como individual ou como limitada? Aí tem aqueles pormenores, aquelas nuances que você tem que considerar. Vai mexer com o banco, vai fazer empréstimo, vai fazer financiamento. O que acontece? Existe essa questão, por exemplo, empresário individual, numa ação trabalhista, algum débito que já está ajuizado, está na dívida ativa, o individual alcança o patrimônio particular do sócio e a limitada só alcança o patrimônio da empresa. Existe isso de fato? Eu vou dar um exemplo para você. Não é cliente meu, apareceu no meu escritório uma pessoa com uma proposta dessa. Ele disse o seguinte, olha, eu estou devendo muito e eu tenho uma empresa inativa, eu gostaria que o senhor fizesse para mim uma alteração contratual, transferindo essa empresa para os meus filhos e que eu vou pegar os meus bens e passar para o nome dele. Eu não conhecia a pessoa, apareceu por acaso, ele e a esposa dele. Falei, em primeiro lugar, meu senhor, o senhor não tem o direito de usar o nome do seu filho para empresa nenhuma. O nome do seu filho é do seu filho. Inclusive, na idade que o senhor está dizendo, estão aí prestando concurso e tudo mais na vida. O senhor não tem esse direito. O senhor está errado. Passar agora. Se é um caso de família, uma necessidade de família, sobrevivência da sua família, e se você vai ficar olhando essa empresa às 24 horas, sim, é a subsistência dos seus filhos, da sua esposa. Se precisa de usar o nome deles, usa, não aleatoriamente. Esse caso que você disse, aleatoriamente, só para dar o nome de limitada, esse cidadão tem que ir aqui para a Eireli. Ele tem que conseguir 100 vezes o salário mínimo e ir para a Eireli. Mas eu digo assim, existe essa condição mesmo? Se ela for limitada, existe isso? A justiça só alcança o patrimônio da empresa? Não, ela não só alcança o patrimônio da empresa. Primeiro ela vai no patrimônio da empresa e depois vai na porcentagem do capital social na pessoa física. Não, peraí. O que ele está perguntando é o seguinte. Não sei se a Dina pode me ajudar. Em uma empresa limitada. Vou constituir. Não, é limitada. Então, o limite, a limitação da responsabilidade e do sócio é o limite do capital social. Se ultrapassar isso, ele não entra como responsável. Agora, se houver comprovado fraude, aí sim, aí o juiz vai terminar. Houve a fraude? Se houve a fraude, se for uma coisa legal, uma coisa sustentável, ele tinha uma contabilidade bonitinha e ele faliu, certo, mas foi um problema qualquer. Então, se ele faliu legalmente, a responsabilidade da dívida dele é limitada ao capital social. Bem claro? Agora, a Eleres, o que acontece? No caso das firmas individuais, antigamente, se ela constituída com capital inferior a 100 salário mínimo, então, se ela falir, não interessa. Mesmo que ela seja legal, mesmo que tudo, a limitação é a dívida, é além do capital social. Vem a Eireli e fala assim, olha, aí colocou 300 mil. Colocou 300 mil, é uma burrice aguda, certo? Porque, mesmo que ela seja Eireli, e ele colocou o capital de 300 mil, o limite das dívidas dele é 300 mil. E ele não tem o 300 mil, se ele fizer qualquer coisa, os bens particulares vai responder até o 300 mil.
Então, o viável é que ele coloque um capital, não é pouquinho, até o limite de 100 mil. Isso é burrice que eles fizeram. Então, a Eireli é isso. Então, é o capital limitado. Agora, se ele também for uma coisa legal, vamos supor que ele tem um capital de 100 salários mínimos, bonita. Mas ele, individual, ele praticou ato ilícito. Ele responde limitadamente. Agora, o limite é quando ele faz legalmente. Ele não tem qualquer tropeço de ilegalidade. Exato. Fábia. Ronan, só perguntar, eu vi você falar um negócio ali. A pessoa, ela abriu ali um capital de 300 mil reais. Você falou que ele não tem esse dinheiro. Não tem. Não tem. Aí eu fico perguntando o seguinte, ele foi lá e foi na junta, a junta protocolou o contrato dele. Ele foi na Receita, protocolou o contrato dele. Saiu o CNPJ. Foi no Estado, saiu a inscrição estadual. Foi na Prefeitura, saiu tudo bonitinho. A firma está funcionando com capital fantasma. E aí? Os órgãos competentes não vai fazer nada, vai ficar só nisso. Por exemplo, porque isso daí é um filé mignon para a própria Receita Federal chegar lá quando for abrir o CNPJ dele. Peraí, deixa eu ver esse CPF aqui. Esse cara está entrando com 300 mil. Deixa eu olhar no CPF dele aqui. E puxa a declaração dele lá e vê se ele tem lá realmente o patrimônio. Aí vê que o cara não tem nenhum velocípede no nome dele e abre uma firma de 300 mil. Mas aí, Robson, é o seguinte, a lei está aí para ser cumprida. Então, juridicamente, ele, o empresário, que tem que entender ou procurar alguém que entenda a lei, para que assim ele proceda. Não são os órgãos. Sim, né? mas acontece, Ronan, que tem gente aí, despachante, fazendo contrato à riveria, não quer nem saber disso. Faz e dá entrada lá nos órgãos competentes e registra a firma, o banco libera crédito para ele doidado e ele toca a firma. Aí o que acontece? Se for um cara de boa fé, ele vai tocar até onde der conta. Se não, ele vai catar dinheiro aí e vai sumir do mapa. Aí o que eu estou querendo colocar é o seguinte, os órgãos, a Receita, o Cefaz, ou seja, não vai fazer nada, vai olhar esse negócio e está vendo que está errado, não vai fazer nada. Mas aí, Robson, eu penso assim, a maior responsabilidade e a maior preocupação, por isso que eu trouxe isso aqui, tem que estar conosco os contabilistas, com nós os contabilistas, nós que temos que posicionar nessa hora, não é esperar que o Estado venha fiscalizar o nosso trabalho, nós temos que fazer certo. Doutor Ronan? Sim, Divina. Voltando novamente na tecla, primeira pessoa que a PF vai procurar? O contador. Contador, onde você estudou, não ensinou que você tem que ter lisura, que você tem que observar, que você tem que orientar, e o senhor está fazendo um registro de 100 mil reais, cadê o depósito do contador? Você não viu no Código Civil lá que descaracteriza a personalidade jurídica dessa empresa, contador? Contador, você fez o quê? Então tá, vamos ali na telinha, vai te pôr você na telinha lá e vai responder bonitinho, ainda que você não faça, que não fez. Obrigada. Então, colegas aí, Halley, por favor. O bicho está pegando. Ronan, certo. Só por sugestão, acho que essa pessoa deve reduzir o seu capital dentro da realidade. Porque, na realidade, se ele continuar com essa empresa nesse valor desse capital, ele está se prejudicando a si próprio e ainda colocando em risco algumas coisas mais. E colocando em risco até o próprio contabilista, né? Até o próprio contabilista. E o pior é que ele não pode nem provar, ele não tem nem a realidade do 100 salário mínimo. Ele não tem isso. Pois é, mas pelo menos o 100 salário mínimo é uma responsabilidade para ser limitado, menor. Pelo menos até ali, né? Isso, e se ele não tem nem essa realidade, ele não poderia nem fazer a IL, né? Porque depois, colegas, aí nós temos a lei da responsabilidade solidária, tem lá no Código Civil, tem tudo isso. E aí o contabilista vai ter que responder. Como que você? Simplesmente você teve o procedimento sem conhecimento nenhum. Portou-se como um leigo a respeito disso. Ô Everaldo, aí eu pergunto, igual o Robson falou ali. Tem muito despachante... Colega, só um minutinho, por favor. É igual o Robson falou ali, tem muito despachante fazendo esse contrato. Eu te pergunto, primeiro registro, primeiro lançamento contábil. Não tem valor depositado, não tem nada. Como é que esse cara vai fazer esse lançamento? Que não vai integralizar nunca, porque tem 30 dias para integralizar, né? Capital. Quando que vai integralizar isso aí? Fábia, a palavra. Bem, Ronan, com relação à questão de norma, foi citado já o artigo 980A do Código Civil.
Mas tem uma instrução normativa 117 de 2011 no DNRC que trata sobre a Eireli. E lá no item 1.2.7, na linha A, fala, né, o corpo do ato constitutivo deverá contemplar obrigatoriamente o seguinte, linha C, declaração de integralização de todo o capital. Né? Então tem que constar no contrato essa cláusula, declarando que está integralizado. Né? Com relação à colocação do Robson, né, depois que passou a existir uma lei da desburocratização, né, se deixou de exigir muitas coisas. Antigamente você tinha que exigir a comprovação dessa renda. Mas em função de que os justos estavam pagando pelos os pecadores, tirou. Claro que fica esse risco aí dos mal intencionados com essa brecha aí. Mas cabe a quem vai transacionar com qualquer empresa se precaver de todos os lados, né? Infelizmente, alguns vão usar do que foi favorecido para os justos, usar de má fé. Ô Fábio, mas todo contrato que você pegar por aí já tem essa cláusula integralizada e moeda à vista. A maioria dos contratos que você pegar já tem isso. Quem assina assume por isso, civilmente. Né? Assume. A questão da contabilidade é que você falou, tem essa questão, mas aí... IN 117, do DNRC, 2011. A respeito dessa questão aí, tem uma pergunta e resposta aqui. Abuso de personalidade jurídica. A pergunta diz o seguinte: existe a possibilidade de bens particulares do titular da Eireli responder pelas obrigações da empresa, mesmo que seja de atividade limitada? O artigo 50 do Código Civil estabelece que, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Está vendo, colega? Por isso que isso aqui é importante, esse grupo de estudo. O Everaldo fez essa colocação e o colega aqui encontrou a base legal. Essa empresa, então, um capital registrado, não comprovadamente, pode atingir até a pessoa física do sócio. Ele não tem bem para isso, né? Mas o que tiver vai embora, sabe? Dacom, é o Wagner? Dacom, você? É o seguinte, o programa Dacom eu tentei enviar no começo lá, mas eu fiquei sabendo, através dos colegas, que quando estava enviando, o sistema já estava gerando a multa automático. Só queria saber se a Receita já corrigiu essa questão aí. Já. Está aqui, ó. A Fenacom mandou e-mail para nós. Mandou informação, leia, veja. Fenacom. Enquanto o Everaldo localiza aqui, eu vou convidar o Júlio César para compor aqui a mesa. É tanto e-mail aqui. A Receita Federal do Brasil está aqui, ó. Ato declaratório número 3, viu? De 24 de maio de 2003. Ela está falando que não precisa pagar multa, está isento, tá? Ô, doutor Ronan, deixa eu só tirar uma dúvida aí. Ainda sobre aquele assunto, porque aí me gerou uma dúvida aqui também. Por exemplo, do 100 salários mínimos aí. Eu tenho um imposto de renda de pessoa física do sócio que está com esse valor, mas não tem um depósito. Então uma coisa não adiantou. Porque eu não tenho um depósito, eu tenho imposto de renda comprovando, mas não tenho um depósito. Aqui diz devidamente integralizado. O imposto de renda não é a forma de integralizar o capital social. Qual é a forma correta de integralizar o capital social? Leandro, qual é a forma correta? Entregar o dinheiro para a empresa. Depositar na conta da empresa. Não depositar na conta de pessoa jurídica, né? Pois é. Então é o seguinte, você não tem o dinheiro depositado. Mas se ele for lá no cofre seu, você tem, tá legal. Integralizado em moeda à vista, né? Então... Senhor Ronan. Ok, Otávio. Ronan, seguinte. Eu queria passar a informação que foi pedido para passar para a gente. Passa aqui o painel para cá. Primeiramente, boa noite a todos, né?
É sobre aqueles cruzamentos de informações do PGDAS com os cartões de crédito. Eu verifiquei lá no meu escritório todas as minhas empresas através do portal do contabilista. E está disponibilizado no sistema. Eu vou demonstrar como é que vocês vão chegar lá. Mas primeiro eu já vou falar e demonstro aqui para vocês entenderem. Eu tive lá hoje na parte da manhã, e eu como dirigente aqui do sindicato, eles pediu que fosse dado divulgação nesse quesito que está sendo feito o cruzamento do cartão de crédito com as empresas do Simples Nacional, que evidentemente a empresa vendeu mais no cartão do que tirou nota. Então, já foi enviado mais de 3.700 e poucas solicitação de esclarecimentos. Então, eles pediram para demonstrar até para os internautas também, e nós que estamos aqui presentes, de que maneira que você vai consultar isso aí. Às vezes tem colegas nossos aí que não tem essa facilidade de trabalhar no site da Cefaz. A gente vai demonstrar para vocês. Inicialmente, você entra no portal do contabilista de duas maneiras, por aqui ou por outro lado, né? Eu entro por aqui e vocês vão estar aqui acesso restrito, e aqui nós vamos ter aqui, ó, raio-x do contribuinte, tá? Tá certo? Pra vocês verem como é que a Cefaz já está, né, gente? Raio-x do contribuinte. Está enxergando aí? Ok, né? Então, eu clico aqui. E eu vou tirar só uma empresa aqui que eu tenho ela aqui. Eu vou abrir. Eu vou clicar na empresa. Aí eu vou ter os dados do contribuinte, né? Pendências. Aí vem omisso, EFD, EFD SARI, que é o sistema dele, DPI SARI, omisso DPI, tal, né? Então, o que você já tem que fazer? Você vai vir clicando aqui, ó, na pendência de omissão de EFD, aqui está em manutenção, DPI SARI também não tem, né? Omissos DPI também não tem, né? Aí já vamos direto lá onde interessa a nós, né? Solicitação de esclarecimento. Evidentemente que você está fazendo essa pesquisa, clica em todos esses quesitos, nesses pontos que estão aqui, certo? Para verificar se não tem alguma coisa que está pendente, né? Então, essa empresa nossa vai entrar solicitação de esclarecimento, avisos de inconsistência. Eu vou clicar aqui, ela está com dois probleminhas lá no mês de junho e julho de 2011. Comparativo, cartão de crédito e PGDAS. Então, eu estive lá hoje de manhã cedo, e ele me passou os valores que foi declarado pelas operadoras de cartão de crédito, e nesses 2 meses, e o que ela vendeu, que ela tirou com nota. O que a gente tem que fazer nesse caso? Ir lá e retificar o PGDAS, recolher e levar até a Secretaria da Fazenda. Então, uma cópia, ou se não, esperar alguns 5 dias até o dinheiro cair no Tesouro, para que você possa não ter necessidade de você levar a cópia desse documento. Essa solicitação foi pedida para a gente porque, segundo ele, tem um prazo para fazer isso daí, né? E essas cartas devem chegar essa semana para todos aí, acho que o prazo é até de 13 de junho, se eu não me engano. Então, vai gerar um tumulto. Então, quem tiver condições de verificar essa situação aqui antes e procurar a Secretaria da Fazenda, é melhor, para que senão vai ter tumulto lá. Outra coisa, não está sendo autuado, tá? Por enquanto. Até o dia 13 está dando a espontaneidade disso daí. Porque se a empresa do Simples for autuada, ela tem que ser denunciada para a Receita Federal. E aí, o que vai acontecer? Essa empresa do Simples Nacional pode ser excluída do Simples Nacional. Então, o porquê da Secretaria da Fazenda está te dando essa oportunidade do princípio da espontaneidade. Então, todos aqueles contadores que estão nos ouvindo e que viu como é que entra dentro do sistema, entra lá na solicitação de esclarecimento, aviso de inconsistência. Se tiver essa pendência lá, vá na delegacia fiscal, tanto do interior como daqui de Goiânia, e resolva essa pendência, tá? Novamente, tem que retificar o PGDAS todinho novamente, referente a esses períodos, tá? E fazer o recolhimento da diferença, tá? Ok, pois não, Robson. Eu acredito que está aqui, deixa eu ver. SFSPD, né?
tá? Ela não está obrigada a SF ainda. Tá certo? Porque se ela tivesse, você estava aqui, ó, SF ativo. Também acho que isso aqui não tem nada. O meu sistema, ele está falando que é omisso, mas não tem nada de omisso aqui, ó. 2007, 2008, 2013, abril. Autenticação de livro em abril, 2012 em fevereiro. Isso aqui para mim é totalmente errado. Aí o fiscal respondeu que essa questão aí não estava bem certo, não, viu? Pois é, a questão de livro aqui não está nada correto, não, tá? Vê se a empresa tem bloqueio, não há bloqueio, né? Ordem de serviço para fiscalizar o contribuinte, arrecadação. Eu não sei por que está isso aqui. A gente clica no ano aqui, ó. A gente não consegue abrir isso aqui, né? Não tem TARI, a empresa não tem TARI. É SF, SSPD, a IDF, né? Também, né? Aí tem as últimas IDF dela por aí, entendeu? Que essa empresa emite nota fiscal eletrônica. Júnior. Entendeu? Então é por aqui. Júnior. Sim. Só a título de esclarecimento aí, boa noite a todos. A Cefaz, ela está entendendo o cartão, o valor total da compra ou o pagamento mês a mês quando se trata de parcelamento? Olha, eu acredito o seguinte, foi o que eu perguntei lá. No sistema que eles têm o valor total do mês com o valor total do lá. E se você pedir para especificar detalhado os valores, recebido tem. Detalhado, tá? Das operadoras. Operações por operações. Mas para fechar os valores, ele está pegando o valor do mês com o valor do mês da PG10. Certo? Mas se você falar para ele, me dá detalhado, ele vai lá num outro sistema e busca aquela informação daquele mês de quais as operações. É a que a gente está falando, as operações têm que ser casadas, gente. E isso aí pode aí, futuramente, aí, se por um acaso, né, você faz pegar pesado em cima disso daí, vai ficar complicado para a empresa, né? Vai falar assim, você vendeu R$100 aqui no cartão aqui, cadê essa venda de 100? Você tem uma venda de 5 mil, uma nota só de 5 mil. Né? É complicado, né? Só o recebimento do cartão. Operações com cartão de crédito e operações com cartão de débito. Não emite nota. Não emite nota. Você vai ter que retificar o PG10 e pagar. Deveria ter sido emitida. Deveria ter sido emitida a nota naquele período. Certo. 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 Uhum. Aí como é que eu vou contabilizar isso? Vai. O cupom fiscal tem essa situação para te dar. O cartão. Cartão de crédito. Tem os cupons fiscais hoje, essas maquininhas que são, principalmente essas MP4000, que foi uma nova série delas, você consegue buscar dentro dela aquela leitura de memória fiscal dela, dentro dela, com um programa para você alimentar o seu sistema de escrituração fiscal digital, que é a fiscal na EFD, né? Porque senão a gente não vai conseguir. Se for aquela matricial, não sei se você sabe também, nesse mesmo portal aqui, até dia 31/7, todas aquelas empresas que têm SF matricial é obrigada a trocar pela MP. E já está aqui dentro do portal aqui, tá? Certo? Eu posso até mostrar para vocês aqui. Está dentro do portal aqui, ó. Aqui, ó. 31/7, bem no canto aqui, ó. Informamos os contribuintes que estão sob a responsabilidade e respectivos SF que devem ser cessados até o prazo previsto. Aqui existe uma normativa, está dizendo o seguinte, ó, informamos que ainda que não da cessação do uso será considerado uso irregular do SF com multa prevista de R$ 10.803,63 por equipamento. O que quer dizer isso aqui, gente? Isso aqui tem uma instrução normativa da Secretaria da Fazenda determinando que aquelas empresas que têm o SF matricial,
exceção às empresas do Simples Nacional. Esse que foi feito a orientação. Então, tem que trocar os ECF, tá? Mais alguém gostaria de manifestar? Everaldo, a sua pauta. Bem, o Otávio falou a respeito da malha fina. Acho interessante, inclusive no dia 11 já combinamos com o pessoal do Estado, vim aqui falar sobre a malha fina e sobre a nota fiscal eletrônica. Então vai passar durante 2 horas, então vocês mandem os questionamentos, pode mandar o questionamento, que ele vai colocar aqui para que ele possa responder os questionamentos. São 2 pessoas que entendem muito da área tributária, que ele deu uma palestra lá no conselho, entende muito, e eles vão enfatizar muito bem o empresário. E ele falou assim, ó, e eu posso até ir lá e gravar para ele falar, não tem jeito mesmo, vocês têm que fazer a coisa correta, se não fizer, vai ser autuado mesmo. E vai falar assim, ó, não seja você o boi de piranha. Então, tem muita gente que está fadado a ser boi de piranha, porque é claro que não vai autuar todo mundo, ele vai pegar um e autuar como exemplo e pronto, certo? É isso que vai acontecer, tá bom? Agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte aqui, ó. Esse que eu vou passar, essa eu vou colocar depois. Não, essa aqui, tem uma outra aqui, ó. Acabou já, não é? Tem outra pauta? Tá, dessa aí depende, é por último que vai dar construção demais. É essa aqui que eu estava falando. Otávio, você estava questionando o seguinte, a respeito disso aqui, o prazo para a entrega da DACOM, que seria aqui, ó, de outubro a março de 2013. Pergunto, quem apresentou o SPED do lucro presumido de janeiro para cá está dispensado da DACOM? Lucro presumido. Isso aqui é só para a empresa lucro real. Certo. Eu pergunto, ele não estava apresentando o SPED PIS/COFINS desde janeiro de 2012? Agora, por que eles estão exigindo isso aqui, né? Não estou entendendo. Poxa, se apresentou o SPED PIS/COFINS, por que estão exigindo que eles apresentem, continuem apresentando a DACOM? É igual se integra o SPED fiscal. Toda vez que um programa entra em teste, eles dão um prazo para terminar o outro. Pois é, mas olha bem, o presumido já foi abolido e o outro, que é muito mais severo, por que não aboliu, né? Então é um questionamento que o Otávio está falando que eu não vejo sentido isso aqui. Ou vocês veem sentido aí? Não, na verdade, o que eu tenho a dizer a respeito disso é que existe uma instrução normativa que estabelece a entrega da DACOM e existe uma instrução normativa que estabelece a entrega do SPED. De acordo com orientação deles, ele falou, nenhuma das 2 instruções isenta a entrega de uma ou outra. Então, nós lá no escritório optamos por mandar as 2 para evitar de ter multa. Porque escrito não tem. Mas no caso do lucro real, do presumido tem, né? Do presumido também não tem, não. Lá não fala que se você entrega SPED, está dispensado, tá? Tem sim. Só um minutinho, colega. Fábio. A IN 1305, de dezembro de 2012, fala que a partir de janeiro de 2013, só a partir de janeiro de 2013, que as empresas do presumido estão dispensadas da DACOM. Portanto, se ficou faltando entregar outubro, novembro e dezembro, tem que entregar. Então já tem aqui, aí não precisa se preocupar, mas já tem uma lei. Eu estou falando, para o presumido existe, para o lucro real não existe, né? Então alguma coisa está esquisita aí, né? Mas está aí o... Fala. O programa da DACOM não estava funcionando para efeito das desentregas do mês de novembro e dezembro. Agora está. Agora que eles colocaram. Então, as empresas do lucro presumido vão apresentar apenas o novembro e dezembro. Sim. Outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Agora, até o outubro, ainda conseguiu se apresentar algumas. Só mesmo novembro que não conseguiu mais. Mas pode apresentar agora. Então, nesse caso aí, as que não apresentaram esse período vai ter que apresentar e pronto.
Sem multa. Agora, já o lucro real continua apresentando a DACOM. Não. Não, continua agora também. Não tem lei que fala que você está isento abril, maio, não. Pior, fala. Pessoal, a Instrução Normativa da Receita Federal 1305, vocês estão vendo aí, tá? É dispensa sobre a obrigatoriedade da DACOM, né? Então ele já vem alterando a 1252 de 2012, tá? Que dispensa. Aí vem falando aqui, ó. Seu artigo 1º. Ficam dispensadas da entrega da DACOM de apuração, né, relativos aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2013, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda no ano calendário de 2013, com base no lucro presumido ou arbitrado. Está aqui falando. Aí, o que eu não entendi foi isso aqui, ó, parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos casos de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou total, que ocorrerem a partir de janeiro de 2013, de pessoa jurídica tributada sobre o imposto de renda no ano calendário de 2013, com base no lucro presumido ou arbitrário. Então está aqui. Então, quer dizer, então aquelas empresas que foram extintas, aí não dá para entender. Se ela foi extinta, nos casos de extinção, incorporação, fusão, cisão, vai ter que entregar também? Pois é o parágrafo único aí, ó. É o parágrafo único aqui, ó, do primeiro. Elas teriam que ter entregue. Como não tinha declaração na época, está entregar agora sem multa. Certo? Agora um lembrete. A IN 1348, 17 de abril de 2013, que tratou da prorrogação da idade de entrega da DACOM relativa aos fatos geradores ocorridos de outubro a março de 2013. Então, quem não entregou ainda, corra, porque é até o 5º dia útil do mês de junho. Nós estamos finalizando o mês de maio. Então, pense bem no tanto que vai ser uma multa da empresa do lucro real que você esquecer de entregar. Você vai pagar a multa de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Né? Então, um lembrete para os internautas presentes. Quem tem DACOM para fazer, corra, não deixe para a última hora, porque são vários meses. A Receita vai estar congestionada se deixar para a última hora. Tá, passa para mim aqui. Só um pouquinho, desculpa. O Júlio tem um recadinho para nós aqui, colegas. Pode dizer. Não acabou ainda não, peraí. Peraí, só um pouquinho da DACOM aqui, ó. É só para mostrar para vocês a Instrução Normativa 1348, 17 de abril, que o Fábio acabou de falar, ó. Fica prorrogado para o 5º dia útil do mês de junho de 2013 o prazo da entrega da DACOM, ocorridas nos meses de outubro a março de 2013. É aqui que eu não entendi, seu Everaldo. É isso aqui que não dá para entender. E fica prorrogado até de outubro de 2012 a março de 2013. Aí não falou se é lucro real, se é presumido, tá vendo? Peraí, deixa eu concluir aqui, depois você conclui. Aí o parágrafo único disposto aplica-se também aos casos de extinção, incorporação, fusão, que se trata. Então, no meu entendimento, eu tenho que entregar até o mês de março. Porque aquela 1.300, essa aqui é superior à outra. Está entendendo? Veja só, aí é aqui que eu não entendi, seu Everaldo, tá vendo? A confusão que eu falei com o senhor lá. Mas ele não falou que é presumido. Não falou que é presumido, não falou que esse é lucro real, tá vendo? Mas a outra está falando que é presumido. E a outra está falando. Pronto. Tá entendendo? Então eu acredito que vai entregar até o meio de março e pronto. Explicando, essa IN prorroga a DACOM. Na dúvida... A IN prorroga a DACOM. Se tem presumido que entrega até dezembro, que entrega até dezembro. Que tem lucro real que tem que entregar até março, que entrega é março. Não, mas 1348. Pois é, 1348 está prorrogando a DACOM para entregar até o 5º dia útil de junho. Quem que tem que entregar? Quem tem que entregar é que está de outubro para cá. Lucro real está de outubro para cá. Entrega até agora, até março. Presumido não. Presumido está dispensado em 2013. Se está dispensado em 2013, eu entrego outubro, novembro, dezembro. Pronto. Mas você já está fazendo esse pé de piscofins e está dispensado lá, vai fazer de novo? Só se quiser. Não. Aqui está pedindo, dá conta. Esse é o questionamento. O real, estou fazendo e fazer de novo? O presumido que é menos brando, a de janeiro para cá não apresenta. E o outro tem que apresentar. O quê? Presumido não.
O presumido não. Otávio, eu estou entendendo que o Não, lucro o real aí presumido é tá só falando até bem março. claro. Vamos pela ordem, Não, gente. precisa Vamos apresentar. pela ordem, por favor. Deixa eu... Everaldo. Ó, o presumido está falando que a partir de janeiro não precisa apresentar a DACOM. Qual artigo? 1305. Instrução normativa 1305. Pronto. Agora vem a instrução normativa 1348, prorrogando o prazo até dia 5 de junho, e está falando relativo aos fatos geradores ocorridos nos meses de outubro a março de 2013. E não especificou. Não especificou. Essa que é a confusão. Mas aí não precisa o quê, Fábio? O que não precisa? Se minha empresa é do lucro presumido, o que não precisa? Do lucro... Tá. Oh, meu Deus do céu. E vem essa aqui que é posterior a essa? Não tem problema, mas essa aí não falou. Olha a ordem, gente. Essa aí não falou nada. A outra foi específica. Então tá bom. Então, em resumo, olha. Como diz, né? Quem obedece quem tem juízo. Na nossa concepção, quem é presumido habitado não precisa apresentar de acordo com a IN lá, que é o mesmo valor dessa aqui, só que uma mais rica que a outra. Não precisa apresentar a partir de janeiro. Já o real, não está falando nada, tem que apresentar. Beleza? Posso. Está aqui a instrução. Então a outra. Aqui quer falar? É a respeito dessa aí mesmo. Tá bom. Como o atendente da Receita Federal me falou, ele diz o seguinte: houve uma confusão na hora de editar. Essa frase aí de novembro até março, ele me falou exatamente as palavras dele. Na dúvida, envia, porque é melhor você enviar do que brigar por cancelar uma multa gerada. E assim nós o fizemos, e é o que nós dizemos para você. Foi um atendente da própria Receita Federal que falou. E a partir de março, não? Só até março. De abril, ele falou que se não sair uma outra instrução normativa, encerrou em março. E real? Não, real não muda nada. Bom, então, eu tenho uma está falando, aí eu falo o seguinte, eu falo com toda a certeza que tem uma lei, uma instrução específica que eu não preciso apresentar. Eu ganho isso, qualquer porcaria do mundo eu vou ganhar. Agora, lucro real, não discuto. Tem que apresentar, tá bom? A outra aqui é o seguinte. Isso, bagunçou aqui, ó. Isso, tem quando volta aqui, hein? E agora para achar, hein? Está escrito Everaldo, não que eu vou achar Everaldo aqui. Como que toca? Tem aqui, ó? Pasta. Essa aqui. Olha essa aqui. Essa aqui é aquela, essa aqui. Essa aqui é a instrução. Essa aqui já está, todo mundo já viu ela, 17, né? Não tem problema nenhum. Mas o que eu quero, aí esse já está resolvido, o outro resolvido, não tem mais nada para resolver não. Mas o que agora a minha pauta é o seguinte: nós temos aqui uma discussão, que é para daí. Qual desses casos está correto? Vamos explicar. Leandro, leva o microfone para daí. Vamos explicar aqui. Bem, essa empresa aqui, o empregado tem um salário de 1.750, ele tem precuriosidade, ele tem hora extra, ele tem falta. O total que o Adoracir fez deu 986,61. Aí eu fiz também, deu 984. Como que eu devo apresentar? Na minha concepção. Olha bem, aqui a falta, eu pergunto, eu pago periculosidade, eu desculpo, periculosidade minha falta? Está calculado aqui, periculosidade toda uma falta. Eu tenho uma falta, eu tenho periculosidade dela, aí se viu. Então, calcula, você falando, do jeito que está calculando, calcula a periculosidade, aí soma com ela, calcula a hora extra, esta hora extra está com periculosidade, aí somou os dois, tirou a falta com periculosidade e deu esse valor. Eu, particularmente. O salário. Falta, sem a periculosidade. Deu 551. Hora extra, sem periculosidade. Deu isso aqui. Peguei, somei esse aqui, esse mais esse,
e pegou esse mais esse, deu esse aqui. E daqui eu calculei a periculosidade. A periculosidade minha deu 223, bem destacada. A periculosidade dele deu 333,10. 233,10. Eu não sei, aí vem a lei, aquela confusão da lei toda. Então eu fiquei na dúvida. Lá daí que é bom nesse trem, destaques para nós. É? Pronto. Fala. No verdinho. Parou. Bom, eu sou um aprendiz também, né? Não tem esse negócio de bom aí, não. É o seguinte, eu uso calcular isso aí de uma forma um pouco diferente. Levei 3 anos para começar a usar o nosso programa, porque eu não concordo com a forma de achar me manda o salário mensal. Me manda a sua para fazer o divisor. Pronto. Porque eu considero que, já tem um bom tempo que eu trabalho assim, eu considero o cálculo do salário mês calendário. Ou seja, ele ganha R$ 777, eu vou achar conforme o mês calendário. Mês de fevereiro é 28 ou 29. Concordo. Mês de março, 31. Acho a proporção correta, tanto para salário como para férias. Também. Porque se eu não usar esse procedimento, no mês de fevereiro vai ficar errado quando fazer as férias, vai pagar menor. Então, eu tenho usado o nosso programa e colocado uma observação para os meses de 31 dias, dizendo que o cálculo ali refere-se à remuneração conforme o mês calendário. Porque senão o dia 31 vai ficar vago da forma que está sendo calculado. Então, como é que eu pratico aí? Eu calculo parcela por parcela na proporção da sua frequência. Também. Eu uso esse procedimento. A periculosidade ela é calculada na forma do parágrafo 1º do artigo 193 da CLT sobre o salário base, né? 30%, salvo perícia ou convenção coletiva, que estipula outro valor. Então, eu pratico dessa forma, parcela por parcela, proporcional à frequência. Sim. Daí, então, você desconta também da falta dele a parcela da periculosidade, sim, porque é proporcional. Ela está lá, é 30%. Lá. Digamos, sem perícia, 30% do salário base, que é 777. Correto. Não teve frequência integral, eu vou dividir pelo número de dias do mês calendário e multiplicar pelo número conforme a sua frequência. E desconta, esse é o procedimento que eu uso na minha folha. Ou seja, o primeiro lá, né? O primeiro não, porque o Everaldo descontou as faltas lá embaixo. Não, o primeiro... o meu recibo não é destacado, a folha de pagamento, eu não uso aquele procedimento. Não, eu sei, mas desconto o mesmo valor. No fim vai dar o mesmo resultado. O primeiro. Simplesmente não coloco... Você falou que você não coloca destaque de falta. Na minha concepção, também não deve colocar, porque existe alguma coisa proibindo que de destacar falta, certo? Então, quando eu recebi o salário, eu recebi com já tirada a falta. É a minha opinião também. Eu concordo daí. Eu uso esse procedimento. Calculo proporcional conforme a frequência direta. Frequência direta. Pronto. E o controle das faltas é no ponto. Só o salário. Concordo plenamente com você daí. Hã? Pois é, mas acontece que o nosso programa está de um jeito e eu quero resolver esse problema. Aí eu trouxe para você exatamente para resolver o problema. Se aquele é daquele jeito, eu vou colocar. Então, eu colocar 2 opções, calcula assim ou calcula outro jeito. Na minha concepção, é o que eu daria falar, é pelo que eu recebi. Olha só, gente, raciocina. Vamos supor que o cara trabalhou só um dia. Ele ganha 750. Eu tenho que destacar lá. Periculosidade 233? E depois deduzir? Mas o que vocês querem é isso. O que eu estou querendo aí? Raciocina. Não, mas só coloca o líquido, cara. Você falou que aquele está certo. Aqui está certo. Olha bem, ele teria que colocar o seguinte, ele recebeu só um dia, aí coloca o salário. Ele recebe 700 e tanto. Periculosidade 233. Aí depois falta
29 dias, colocar falta. 29 dias tirando periculosidade. Tirando periculosidade. Aí que é uma confusão total. Meu Veraldo. Eu não concordo. Veraldo. Eu vou colocar ali o que a base é o que ele recebeu do meio. Então, na minha concepção, peraí. Tá. Não deve. Então, mas acontece que, olha bem, pode era quando alguém pega vamos supor, o empregado pegou aquele bordeirozinho dele e quer comprovar o rendimento dele. Você, Halley, pegou o bordeiro do cara, está com falta. E pegou o bordeiro do outro, está sem falta. Qual que você acha que é um empregado mais viável? Hã? Aquele sem falta, gente. Isso aí é o quê? Não, inclusive não pode em lugar nenhum, denegrir a imagem do empregado. Mas é convenção internacional. Silêncio, gente, vamos só no microfone para os internautas assistir também, ouvir também, sabe? Só no microfone. Agora eu pergunto, por que falar falta só para denegrir a imagem dele? Eu não posso falar, olha, ele trabalhou 29 dias, pronto, para que falar falta, certo? Não tem sentido, gente. É querer denegrir a imagem do empregado. E ele pode ser punido. Veraldo, deixa o Raul falar, depois vamos passar para você, Zé. Só para ver se eu entendi, então, vamos supor que o funcionário, ele faltou 10 dias. 10 dias. Então vai aparecer lá 20 dias trabalhado e o saldo de salário dele. Pronto. E em cima desses 20 dias, eu vou calcular periculosidade, vou calcular hora extra. Sim. Em cima dos 20 dias. Não, hora extra não. Hora extra é sobre o salário. Não interessa as faltas dele, não, porque eu trabalhei hora extra. A hora extra é calculada 30% sobre o salário. Essa é a parte. Então, só a periculosidade. Só a periculosidade. Salubridade também. Mas aí as faltas que ele teve os 10 dias vai ser computada lá para as férias. Vai cair no cadastro dele. É a minha opinião, né? Fábio. Eu acho que cada um tem um ponto de vista. E se o programa tem condição de botar duas opções, coloque. Por quê? Se até hoje está se fazendo, destacando as faltas, alguém aqui foi penalizado por causa disso? É uma maneira de quê? É uma memória de cálculo. Se a pessoa daqui a 2, 3 anos o fiscal vai chegar, por que você pagou só isso e não total? Você vai ter que buscar no livro de ponto quanto salto o cara teve, vai fazer cálculo, podendo já estar lá discriminado. A CLT diz o que é lá que desabona ou não a conduta do empregado. E lá não fala que colocar falta, você está agredindo empregado nenhum. Eu acredito que se pode, como o presidente colocou, podemos colocar duas opções. Coloca duas opções. Aí vai ser critério de cada um. Mas tirar essa opção aí, que é uma memória de cálculo, coloca as duas opções, então. Wagner, o microfone aqui, por favor. Ronan, antes de chegar o microfone lá, isso serve também para memória de cálculo quanto pagamento de férias, né, gente? Mas já está no borderô, o programa encarrega disso, gente. Não, o programa se encarrega, não é um borderô. Mas o fiscal que está fiscalizando, ele vai contar os dias que estão ali, 10 dias no mês, 5 dias no outro, tanto. Então esse cara aqui faltou 30 dias, então tem direito de férias. Pronto. Está aprovado ali no olerite dele. Posso falar? Pode, Halley. Everaldo, do jeito que você está falando assim, porque você coloca lá 20 dias. A pessoa, ele teve, por exemplo, no caso, ele teve faltas em 4 semanas. Sim. Por cada semana, você vai descontar um repouso semanal remunerado. Sim. Certo? E agora, no ponto dele, já consta que ele não trabalhou 24 dias. E não só 20 dias. Como é que você vai provar que foi só aí, no caso, você vai ter que recorrer à convenção dele. E tudo mais para dizer que foi. Na ficha dele está falando tudo isso, gente. Eu sei. Então fica muito mais fácil. Eu só fico preocupado. Fica muito mais fácil e viável fazer do jeito que está sendo feito. Colocar as faltas, tantos repousos que foi perdido. Então, o seu salário é isso. Pergunto, esse outra maneira está errado? Está infringindo a lei? Não, está certo. Então, pronto, acabou. Está certo. Só que até para o próprio empregado é difícil de explicar. Eu só estou perguntando. Eu trabalhei, foi 24 dias, não foi 20, mas você está me pagando só 20. Está falando lá no saldo salário 20 e tantos dias, gente. Eu sei, mas aí é o seguinte, o salário lá no caso, se você vai pagar só 20 dias, se ele trabalhou 24 dias,
Olha só, gente. E teve as faltas que incluiu também o repouso remunerado para o próprio empregado. Raciocina. Ô Rale, daquele jeito lá. Eu tenho, do jeito que está lá. Ô Rale, o Zé ali, por favor. Do jeito que está lá, peraí. Zé. Do jeito que está lá, eu tenho que contabilizar. Pra você agora, lá na contabilidade, faltas. Leva lá para gente do céu. Tá no, lá, faltas. Então, se eu fizer desse jeito, não tem que contabilizar falta, não, gente. Eu estou perguntando o seguinte: pergunta para você, Rale. Você que falou que é. Tá, olha, fazendo do jeito está certo, fazendo do outro jeito está certo. Se esse jeito que eu fiz aqui está errado, infringe a lei? Na minha concepção, não. Do outro jeito, infringe a lei? Também não. Então, faça opção, gente. Pronto. A única confusão que eu vejo aí é o seguinte: na hora que você vai pagar o tal do empregado, que ele vê assim, por que nesse mês o meu salário foi menor do que o mês passado? Ele esqueceu da falta que ele houve. Aí você vai ficar aquele questionamento meu caro sempre. Meu caro colega, está bem claro, olha, 25 dias trabalhado, está escrito lá, gente. Ele é pouco, parece? Não. Assim como. Aí eu coloco 30 dias, depois coloco falta embaixo. Não é a mesma coisa, não? Tudo bem, Everaldo, eu concordo com você. Mas ele geralmente ele olha, não é isso. Ele olha o valor que ele vai receber. Eu quero olhar a legalidade. Está errado o jeito que eu faço? Não, então vamos fazer. Você quer fazer de outro jeito? Faça de outro jeito. O outro quer fazer de outro jeito? Faz de outro jeito. O Adair vai mandar o dele, colocar a terceira opção. Faça do jeito que você quiser. Pronto. No caso do desconto do repouso semanal remunerado, quando você vai colocar lá, se a pessoa, às vezes, ele faltou, junto com os repousos remunerados, 10 faltas, mas trabalhou, suponhamos, 24 dias. Né? Você vai colocar 24 dias e o valor de 20? Não estou falando isso. Mas no caso aí que você está falando, não é assim. Não. Só o salário, cara. Não, mas aí é o seguinte, se você vai colocar 24 dias no valor de 20. Ô Rale, eu só pergunto com você. O cara trabalhou só um dia. Tudo bem. Peraí. Um dia, coloca o salário, 777. Certo? Aí coloca lá. Periculosidade, 233. Isso. Aí volta lá, não. Aí falta 29 dias. 29 dias. Aí menos, certo? 29 dias. Periculosidade, da falta, tantos dias. Olha só, gente. Menos. Poxa vida. E aí o seguinte, trabalhou um dia, saldo salário, periculosidade um dia, pronto, gente. E ainda tem mais ainda. Ainda tem mais ainda, Everaldo. Ainda tem a perda do salário remunerado, do repouso semanal remunerado, que vai aumentar ainda as faltas dele. Num salário desse que trabalhou um dia, não vai receber nada. Não. O quê? A pessoa que trabalha um dia... vai receber o saldo salário, pronto. Ele não vai receber nada. Vai. E a base dele é sobre o saldo que ganhou, pronto. Para que eu falar? 760... menos falta 29 dias, dá um saldo para ele dar. O que vai acontecer? Ele trabalhou um dia, faltou 29. Os 29 ele faltou e perdeu repouso remunerado de 4 semanas. Então, falta dele, o que vai ser deduzido dele é 29 mais 4. Meu amigo, eu não posso. Esse dia que ele trabalhou é sagrado e acabou. Tudo bem, mas ele perdeu por causa do repouso. Não, senhor. Tá bom, então vamos. A lei diz assim, né? Não, senhor. Ralo, só um minutinho. Fábio, você quer falar, Fábio? Não, eu entendo que se pode ficar as duas. Pode. As duas, pronto, morreu a questão. Cada um escolhe. Quer falar, Júlia? Isso aí? Então decide que as duas estão corretas, eu faço a opção. Minha palavrinha no próprio assunto aí é o seguinte. Como o próprio Fábio falou, deixar as duas opções, né? Agora, vai caber de cada um. Para mim, trabalhando como perito e a fiscalização, que são os auditores do trabalho, que a gente tem um entendimento como eles veem uma coisa, se ele pegar um contra-cheque, igual meu presidente falou, um dia que ele trabalhou, o fiscal vai indagar por que ele só recebeu esse um dia, ou o perito também vai ter que buscar mais provas. Se eu tenho lá no contra-cheque 30 dias trabalhados, 29 de falta,
Morreu o assunto. Já fica fácil para mim. Então, deixa as duas opções, é o que eu diria no meu ponto de vista, né? E assim, enquanto vocês pensam mais do que discute, a gente só queria dar uma palavrinha no sentido de que a gente, assim como o sindicato, o CRC também tem trabalhado muito na valorização do profissional, e eu visto a camisa para trabalhar pelos peritos, né? Criamos o comitê, constituímos, e hoje nós tivemos uma reunião com a presidência do Tribunal de Justiça, porque, como a maioria aqui não atua na área, mas os juízes agora a gente está fazendo os laudos e eles não estão liberando os alvarás. E alguns juízes até liberavam 50% no início do trabalho, e agora nem isso. Eu tenho honorário que já tem mais de ano que eu entreguei o laudo e não foi recebido. Então a presidência ficou até abismada, que disse que não estava sabendo disso, porque o código é claro e diz que na entrega do laudo será liberado o alvará judicial. Então a gente tem trabalhado, aí pediu-se para que faça um ofício para encaminhar, para fazer esses pedidos. Então a gente está nessa área, brigando, lutando, e agradecer aqui a parceria do CICESO, que dia 7 de junho, numa sexta-feira, nós estaremos aqui ministrando durante todo o dia um curso prático de perícia, para poder levar aqueles amigos, colegas, profissionais que queiram almejar ou trabalhar nessa área árdua, né? Sofrida, né? Trabalhosa, mas que dá até um final um ganhozinho, e é um trabalho honesto. E é ruim porque a gente vê trabalhos de colegas mal feitos. Essa é a parte ruim da coisa, que a gente fica triste. Então, aqueles colegas que vieram, porque a gente sabe que um dia a gente não vai conseguir mais ter forças e energias para trabalhar, e eu tenho o maior prazer de passar o que eu aprendi para os colegas e colocá-los na área, para que o judiciário chegue amanhã e fale: ô categoria boa, que trabalha unida e que os laudos tenham a mesma linha de raciocínio. Esse é o meu recado, e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Mais um aqui. Oi, Everaldo. Nosso colega. Everaldo. Fala. É o seguinte, você colocou que exatamente a questão de não colocar a falta para o empregado é a questão de guardar, preservar ele. É a integridade, né? O empregado que apronta na empresa, ele é um profissional de péssima qualidade. Ele sai da empresa e depois ele quer uma apresentação. Como é que fazemos num caso desse? Não pode dar qualquer apresentação de ninguém mais dele. Esse processo ele vai ganhar. Não, aí que é uma apresentação. Eu não posso fornecer nada. Fico calado. Nada, fica caladinho. Está na lei. Hã? O quê? Não. De maneira nenhuma. Só um minutinho, porque eu entendo a carta de apresentação, não sei se os senhores concordam comigo. Ela não é a empresa não tem a obrigação de dar carta de apresentação. Não, pode negar a fornecer. Rodan, sabe como é que é melhor a gente fazer? Faz uma carta de apresentação só com o óbvio. Prestou o serviço de tanto a tanto e declara só isso. Aí o cara vai saber que ele só o que é real, só o que é legal. A pessoa que recebe uma carta dessa vai contratar? Olha, não vai. Você não vai denegrir, mas também não vai informar nada errado. Olha, trabalhou de tanto a tanto esse período com função de tal, PT saudações. Olha, e também você não pode negar a carta. Olha, gente, vamos supor que colocou como molerito o cara asfalta. E ele vai lá na outra empresa. A empresa pode me dê para mim os 5 últimos moleritos seus. Aí como que fica, hein? Você não colocou lá que ele faltou, aí ele vai ser demitido? Não. Porque ele é faltoso. Agora, se ele colocou, trabalhou 20 e tantos dias, ele trabalhou porque outro motivo qualquer está doente, coisa assim, certo? Então, é outra coisa, gente. Esse negócio de colocar falta, ela é muito agressiva. Essa é a minha preocupação. Eu não coloco, eu coloco 29 dias trabalhado e pronto, tá bom? Mas Fábio tem uma coisinha para nós aqui, ó, legal. Achou a base aí. Vai lá, Fábio. Eu vou repetir. O que a CLT coloca como que desabona a conduta do empregado é roubo, qualquer coisa assim, falta. A CLT prevê falta e não fala que desabona nada de ninguém. A Instituição Normativa 971 de 2009, lá no artigo 47, ela trata que a folha de pagamento tem que retratar todas as verbas, inclusive desconto. E que isso seja registrado contabilmente, lá no parágrafo 5º do artigo 47 fala:
Os lançamentos de que trata o inciso 4 do caput, escriturados no livro diário e razão, são exigidos pela fiscalização. Aí fala outras coisas aqui, lá no inciso 2. Né, devendo registrar as contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições sociais, de forma a identificar clara e precisamente as rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição. Então, o que paga e o que desconta. Olha, salário de contribuição. Ele não falou falta não, gente. Ó. Olha, Mas, cada um tem uma cabeça. as rubricas certo? integrantes e as não integrantes. Rubrica coisa, integrante é salário, não integrante é falta. Está falando assim, ó, faltas, ele pode ser admitido por justa causa, por faltas contínuas, pode estar escrito lá. Mas, não nada a ver. Vou aprovar os dois, acabou, né? Não, é só voltando aí, em relação o Ronan falou ali que a empresa pode negar. Tem que lembrar que há alguma cláusula na convenção que prevê a obrigatoriedade de fornecer a carta. Na convenção. Eu utilizo sempre o que a Divina falou. Eu faço, às vezes, a carta dentro do óbvio, sem muito detalhamento. Não, mas é aquilo mesmo, a Divina está de parabéns. Faz-se uma carta. Sim. Em relação, voltando ao assunto das faltas, eu sempre não utilizava esse procedimento porque eu imaginava que poderia ter problema com a Previdência. Mas hoje a Previdência tem entendimento de que isso aí é uma remuneração indenizatória, se você colocar integral e deduzir. Então não afeta. Só que vai criar obrigações contábeis, conforme o Fábio disse ali. Retorna. Vai ter que registrar fato por fato, conforme a folha de pagamento. E, uma vez você não declarando lá, não há obrigatoriedade de declarar, porque você está declarando integralmente o que é a base de cálculo integrante e não integrante, tal qual está na folha de pagamento. Não está sendo omitido nada, porque o resultado é correto. Então, não vejo nenhuma diferença sobre isso aí. Se eu vou quitar um valor que eu devo, é R$1.000. Se eu tenho que caracterizar que é 1.000, deduzir o desconto. Então, se eu estou descontando, é um fato. Como ele diz aqui, é uma rubrica. Negócio trabalhista, gente, é meio polidroso, né? Quanto a colocar no recibo para justificar perante a fiscalização, não justifica. Não. Porque esclarece mais facilmente, mas não justifica, porque a prova é o ponto. Agora, no dia que o empregado entrar com processo contra a empresa e pedir indenização por... Aí eu quero ver depois, né? Bem, vamos para lá. Deixa para lá. Olha, o que o pessoal pediu aqui? O cara me pediu. Everaldo, um cliente me procurou dizendo que é o dono de uma área urbana. Ele como que é? Aqui tá bom. Deseja lotear essa área para vender os lotes. Porém, ele quer saber qual a melhor forma, ou seja, de que forma ficaria mais barato os impostos se abrir uma empresa imobiliária. Apenas intermediar as vendas do loteamento, transferir o imóvel para a empresa para vendê-la, ou em regime de tributação imobiliária se enquadra, que regime tributário a imobiliária se enquadra. Quem tem algum aí nesse sentido? Nesse aqui, fala para ele, qual o melhor? A meu ver aí é uma incorporadora e ela é tributada no lucro presumido. Então não é nenhum desse aqui? Ela vai tributar sobre a venda dos lotes aí, quando for vender os lotes, na receita da venda. Registrar uma empresa incorporadora. Incorporadora. Então, colega, na nossa registrar uma empresa incorporadora e só vai pagar pelos lotes vendidos. De acordo com o recebimento das parcelas, vai fazendo, de acordo com o faturamento do recebimento lá, vai tributando. Tá bom. Aí pergunto para você, quando ele for fazer a incorporadora, ele entra com os lotes, vai imobilizar, vai colocar os lotes lá. Esses lotes poderá entrar com o preço que está na declaração dele e ele vai vender, ele vai ter o lucro? Né? Tem que ser, né? E agora, Pagno? Deixa o Rodrigo responder essa pergunta para você. Então, colegas, quem tem alguma sugestão aí? Está aqui o caso dele, vamos analisar para ele, e provavelmente ele é do interior, não vai poder vir aqui. Então, na nossa percepção, seria uma incorporadora realmente, e na minha concepção, ele
integraliza o capital somente pelo valor que ele tem na declaração de imposto de renda, e quando ele obter o lucro, ele já vai obter o lucro em cima de quê? De uma parcela que ele vender lote por lote. Não é? Então, foi resolvido. Faça uma incorporadora, pega esses loteamentos, coloca na empresa de acordo com a declaração de imposto de renda da pessoa física, ele não vai pagar imposto nenhum na pessoa física, porque ele passou pelo valor que está na declaração, e a empresa que vai assumir vai pagar o imposto de acordo com o lucro que tiver na venda de cada lote. Eu pergunto, a base do lucro presumido, a base de cálculo do lucro presumido seria o quê? A receita total. Mas me parece que tem alguma coisinha, a receita total menos o custo, não? Não, o que seria a base de cálculo do lucro presumido, no caso, nesse caso? Tem o Wagner, você estudou? Seria 32%? Não. Ou seria total? É 18%. É 8%. É 8%. 8% nesse caso aí? Não é serviço. O 32% é serviço. No caso, seria 8%. Então, no caso do lucro presumido, seria mais barato. Porque se ele for fazer como pessoa física, ele estará pagando 27%, 27,5%. Exatamente, ótima ideia. Então, do que ele está perguntando aí, o mais barato é realmente fazer a empresa incorporadora e a base de cálculo, quer dizer, e o regime tributário da imobiliária, no caso do lucro presumido. Ou real, se caso os lotes forem bem valorizados, né? Se o custo dele for bem valorizado, você já comprou agora o valor, então seria lucro real. Não interessa o ganho de capital, né? Outra coisa Concorda? Que é bom lembrar, viu, Everaldo? Se essa área tiver mais de 20 anos, aí compensa ele vender para a própria empresa que ele está constituindo, porque no lucro, na alienação do bem, ele não vai pagar imposto também. Colegas, não tendo mais pauta. O valor da coisa, não. Uma boa noite para todos, bom feriado. Terça-feira aqui, Rento no Batente.